você sobe, são as primeiras palavras. Talvez para mim sempre foi o mais desafiador. É você começar, concorda? E como normalmente a maioria das pessoas começam quando chegam ao palco? Vamos lá, vamos fazer um teste com alguém? Quem deseja ser meu voluntário hoje? Eu já sei a resposta. Começa falando, bom. Quem vai ser meu voluntário? Vai querer subir o palco para dar um exemplo? Aí, ninguém? Por favor, vamos lá. Com vocês, Ana Lua Negrelli! Boa noite. Boa noite! Não ouvi. Boa noite. Obrigado, Ana Lua. Olha como vai ficar muito melhor agora. Pode ficar aqui. Quando você chega aqui, é muito comum as pessoas só cumprimentarem. Tá certo cumprimentar. Não tem nada de errado com isso. Mas nós queremos ir pro next level agora, tudo bem? Sim. E qual que é o objetivo? Nós nos conectarmos com quantos por cento da plateia? 100%, certo. Então, uma técnica muito utilizada pelos grandes treinadores para envolver 100% das pessoas é chegar aqui e fazer duas perguntas que envolvam 100% da sala. Então, se você quiser anotar um roteiro, esse é um bom roteiro. Até eu percebo muito isso, daí eu aprendi recentemente, eu sempre falava, quem aqui? Quem aqui? A melhor maneira de você... quem aqui é convidado, por exemplo? Ao invés de falar quem aqui, você vai falar quantos de vocês? Isso engloba mais a plateia. E aí você vai perguntar, por exemplo, duas perguntas que englobem 100%. Quantos de vocês hoje são convidados? E erga bem as mãos. Quantos de vocês hoje são convidados? Obrigado, e agradeça. E quantos de vocês já estão no negócio? Obrigado. Boa noite, meu nome é José Roberto e hoje eu vou apresentar o plano de negócio da Juness para vocês. O que eu fiz? Primeiro eu fiz duas perguntas que englobassem 100% das pessoas. Antes de falar olá? Antes de falar olá. Não que esteja errado você falar olá, boa tarde, não que esteja errado, mas todo mundo faz a mesma coisa. E os grandes treinadores. Você viu Scott Lewis no palco quando ele subiu? Ele chegou e falou, boa tarde, quantos de vocês estão, how many of you are excited? Grandes treinadores, tá? E eu acho que o nosso objetivo é levar todo mundo para a elite aqui de treinamentos. E eu tive o privilégio, eu paguei quase 10 mil reais num curso para ter o privilégio de ter um treinamento com um dos maiores treinadores do mundo. O cara é sócio do Tim Harvecker, o sócio do Robert Kiyosaki, o nome dele é Blair Singer. E foi um dos melhores treinamentos que eu tive na minha vida. São 4 dias de treinamento, eu não vou conseguir passar nem um décimo do que era um treinamento desse. Mas no final do ano eu vou fazer com a minha equipe, no dia 18 vai ser um seminário de Duel Black, ou um dia antes, ou um dia depois. Dia 18 é domingo? Sim. Talvez no sábado a gente faça um treinamento mais intensivo. Era o objetivo de hoje, era começar às 10 da manhã, mas teve a reunião de clubes e não deu, então a gente acabou mudando. Mas então, o ideal é isso, que você chegue, escaneie a plateia, e faça duas perguntas que englobam todo mundo. Por exemplo, quantos de vocês estavam presentes no evento de ontem? Excelente, obrigado. Quantos de vocês não tiveram a oportunidade de ir no evento de ontem? Excelente, obrigado. Um exemplo, X. Aí você cumprimenta, fala o seu nome e o seu tema. Boa tarde, meu nome é José Roberto e eu estou aqui hoje para falar um pouco de como você aprimorar, de como você utilizar as informações que foram passadas no evento de ontem para potencializar o seu negócio. Anotaram? Primeira parte? E aí então você valoriza o tempo dos seus convidados. Vamos focar bem na Open, porque eu acho que é a Open que vocês têm que agora, entendeu? Fazer uma Open, todo mundo aqui tem que ser um monstro no palco. Normalmente eu utilizo eu estava utilizando quantos de vocês são convidados ou distribuidores, eu estou utilizando outra agora. Quantos de vocês já têm um plano financeiro definido? Excelente, obrigado. E quantos de vocês ainda não têm muito bem um plano financeiro definido para a sua vida? Obrigado. Na primeira ninguém. Na primeira ninguém levanta. Não, levanta, normalmente levanta na meia dúzia. Obrigado, meu nome é José Roberto. Boa tarde, meu nome é José Roberto. Eu estou aqui hoje para explicar como você pode tornar a Juness um negócio lucrativo para a tua vida. Expliquei meu tema. Aí eu valorizo o tempo do convidado. Eu sei que todos vocês poderiam estar em outro lugar hoje, talvez até mais interessante,
E vocês dedicaram tempo para estar aqui, deixaram talvez família em casa, deixaram de fazer alguma atividade para estar aqui. Então eu valorizo muito o tempo de vocês e prometo ser breve, o mais objetivo possível. Para falar um pouco sobre a Juness, eu precisava antes, porque normalmente a pessoa chega e começa a contar a minha história. Porque eu não sei o quê, porque eu não sei o quê. A verdade é que as pessoas estão se lixando para você. As pessoas estão interessadas em quem? Nelas. Então normalmente um palestrante fala muito eu, porque eu, minha vida, porque pra mim, porque a minha visão, porque eu acho, porque eu... Eles começam a ficar chato. E eu sempre tive esse vício de chegar aqui no palco e começar a falar de mim, da minha história, da minha história, da minha história. Olha como muda completamente antes de você contar essa história e falar isso. Pessoal, antes de começar a falar do plano da Juness, ó, as mãos sempre... Levanta, fiquem todas de pé, por gentileza. Mãos assim. Repitam comigo. Maçã, macieira, maceiral. Maçã, macieira, maceiral. Sempre que você lembrar de maçã, macieira, maceiral, você vai lembrar que você não pode jogar carro no cu no palco, você tem que abrir um sorriso também. Maçã, macieira, maceiral. Fio de nylon, postura. Fio de nylon, postura. Eu quis dizer, não era pra gente falar. Por que isso? Normalmente, às vezes, em algumas apresentações de treinamento, pessoal, você tem que entender uma coisa, tá? Muitas vezes você vê um diretor rubi dar uma saída da linha, fazer um negócio, conforme você vai crescendo, você pode fazer umas extravagâncias, que nem o Caio não precisa chegar e falar, quantos de vocês? Ele chega e ele começa, o que é esse silêncio profundo, não sei o quê. Porque é o cara, velho, mudou o status. Ele é especial. Eu quero que você siga um padrão, porque depois que você ficar no padrão, você pode inventar. Depois que você cria título, cara, você pode vir de bermuda e chinelo aqui, ó. Duplo diamante. Duplo diamante pode subir de bermuda e chinelo, pode. Mas bate duplo, entendeu? Tipo, subir no palco e dar uma bica na bola. É, chutar a bola, entendeu? Scott Olsen soube de patinete, gritando. O cara é duplo, deixa, tá? Então, para manter um padrão, maçã, macieira, maceiral, fio de nylon, o que é? A postura, para você não ficar aqui, né? Mulher fica muito aqui também, né? Sal, ou no cabelo, né? Então, mantenha a postura aqui, tá? As mãos assim, se você estiver falando sem microfone, se estiver com o microfone, aqui, o microfone na frente da sua boca, não na cara, aqui na frente da sua boca. E as suas mãos mantenha aqui ou aqui, melhor aqui, aqui, no máximo. Não aqui, né? Bolso também, de vez em quando, você bota a mão no bolso e tal, mas no começo, cara, pra você ficar treinado, mão aqui. E aí mantém alguns gestos, né? Você vai falar porque o futuro, o ontem, eu, nós. O seu olhar sempre distribuído na plateia. Outra dica importante, se quiserem sentar para anotar, entonação de voz, pausa. Uma coisa é eu falar sempre com a mesma entonação, sempre falando um negócio assim, tá, gente? Você tem que começar a utilizar o seu corpo para falar algumas coisas. Utilizar a entonação correta. Utilizar a entonação correta. Se eu falar alguma coisa, o sério é o melhor produto que você vai ver na sua vida. Então, saber utilizar a velocidade, às vezes um pouco mais lento para que a pessoa entenda o que você está falando. Então, pratique isso. Tá? Fio de nylon é a postura. Quando você for se movimentar no palco, tente marcar pontos. Então, você marcou um ponto aqui, se for movimentar de novo, você andou para cá, marca outro ponto aqui. Não fica aqui. Deixa o galera tonta no palco. Marcou um ponto, pisou, pá. Bananã, porque é amanhã, porque é ontem, porque é nós. Todos aqui. Marcou outro ponto. Tá? Outra coisa muito importante. Pode anotar. Poços e escadas. Pode falar. Vai de palmas, Ana Negrelli. Poços e escadas. O que é um poço e escada? Um poço é aquele cara na tua plateia, normalmente sempre existem uns 2 ou 3 poços na tua plateia. Aquele cara que está lá sugando a energia da plateia, sugando a energia do apresentador, ele vai te jogar para baixo. E eu cometi esse erro há muito tempo. Quem me ajudou com isso foi o Pedro Franço, com o livro que ele leu, que ele me deu essa dica, mudou minha palestra. Pedro Franço de Londrina. O cara tava aqui poção, eu queria tentar mudar o cara. Eu ficava jogando minha palestra pra ele, tipo assim, porque se você não acredita nisso aqui, você vai chupar essa manga um dia. Eu lembro de uma caseira que eu tava com a minha irmã aqui no Rio de Janeiro, era com você, né? Era contigo, eu tenho essa lembrança. E tinha uma menina, uma loirinha, assim, bem na minha frente, assim, eu sentado, fazendo a caseira. Viu, caseira, gente? Você não vai, tem 5, 6 pessoas, não vai ficar de pé na caseira.
Só se o momento permitir, fica sentado. Uma hora ou outra você levanta, mas começa sentado. Senão vai ficar muito forçado se já começar de pé. Tá? E eu tava sentado assim, a menina bem na minha frente. Imagina assim, ó, tipo, o Puff tá apresentando. E a menina tá aqui. Ele falando lá e ela aqui, ó. Na Paty, foi na Paty. Foi, né? Desgraçado. E eu, né? Porque se a pessoa não acredita, acha que é pirâmide, isso aqui, ela vai ter que estudar. Achando que ela tava, tipo, deboche, a cara dela de deboche, assim, que não tava nem aí. E eu massacrando, né? Mostrando a palestra pra aquele poço lá. Terminou eu. E aí, o que você mais gostou? Ela? I'm sorry, I don't speak Portuguese. I'm sorry, I don't speak Portuguese. Eu tava em São Carlos, cara. Em São Carlos, o cara lá no fundo da sala, aqui, ó. Mas assim, ó, aquela nuvem negra. Pra ele, né? Chegou no final, ele chegou pra mim. Ó, rapaz, vou te falar um negócio. Você mudou minha vida. Tudo que você falou, eu tava precisando ouvir. Ainda bem que eu vi nessa palestra. Cara, o curso era uma escada, eu não sabia. Cara, eu tava em Piracicaba essa quinta-feira, né? Aí tem uma que quebra demais, né? Que é a do Eilis, né? Ninguém sabe dessa aqui. O que precisa pra vender? Precisa saber pra vender o Eilis. Essa eu consigo tirar alguns poços. Aí consegue resgatar uma galera que tá desconectadaça. Aí eu fiz a brincadeira, né? Daí eu falei assim, olha pro cara do lado, vamos ver se ele consegue fazer. Aí tinha uma mulher totalmente dentro da parada e o cara do lado. Aí, e essa eu consegui dar uma forçada, porque funciona. Daí o cara tá lá postando, vai, faz. Daí ele, vai. O cara faz, né? Aí o cara aqui, eu falei assim, não, vai, faz. Daí eu vi que ele não respondeu, eu falei, não, vai, faz. Daí tem a última, que é a última tentativa. Ele falou assim, ó, se você não fizer, eu vou te pegar pra Cristo, hein? Aí, geralmente, quando a gente chega na, se você não fizer, eu vou te pegar pra Cristo, o cara se abre. Ele faz, né? Daí esse aqui foi assim, vai, faz. Ele, faz. Se você não fizer, eu vou te pegar pra Cristo. Ele pode pegar. Pode pegar. Até estufou o peito assim. E a mulher comprometidaça. Aí, velho, eu não falei mais nada. Eu tenho 20 minutos e a pessoa que vai falar aqui também é muito importante a informação que ela tem para passar. Jamais faça uma pergunta que você possa se enrolar. E esses dias eu cometi um erro até pro Bruno, estava do teu lado, a besteira que eu fiz. Por exemplo, assim, quantos de vocês acham que tem mercado para esse produto lá fora? Excelente, né? E quantos de vocês acham que não tem mercado? Pronto, se ferrou. Você fez uma pergunta que você pode se ferrar. Nunca faça uma pergunta que a pessoa pode te ferrar. Tá? Por exemplo, vou te pegar para Cristo. O poço, ó, regra número 1 para dentro do poço. Regra para o poço. Isola ele do auditório. Por exemplo, vamos supor que o poço é musitano. Levanta a mão aí. O poço é musitano e o poço é ira. Levanta a ira. Levanta a mão. Tá, os dois são os poços. Eu identifiquei. Independente dele ser poço ou não, eu tô sentindo energia ruim ali. O que eu faço? Já identifiquei. Porque não sei o que, paraná. Não olho para eles, mas nunca mais. Não se arrisque a olhar para o poço. E aí você vai ter que identificar 2 a 3 escadas na tua plateia. Assim, ó. O escada é esse. Por que a escada? Porque o escada ele te leva pra cima, ele aumenta a tua energia da plateia, ele te inspira. Então eu vou identificar uma escada aqui, vou identificar a escada ali, tá? Quanto você acha que vale esse produto? Nossa, velho! Você usaria esse produto, querido? Como é teu nome? Sinara, nossa, que nome legal. Sinara, então você usaria. Você acha que vale quanto mais ou menos esse produto? R$1.000. Pronto, identifiquei 2 escadas. Entenderam isso? Show. Outra coisa, falando em treinamentos, tá? Uma coisa importante é você saber encerrar, saber fazer um fechamento. E o fechamento que você tem que usar é para o momento atual. Nosso momento atual é pioneirismo. Nosso momento atual é corre, fica só 6 meses no mercado. Vai explodir, seus amigos vão saber. Corre. Você tem que saber encerrar para deixar a galera assim, ó. Fazer as pessoas tomarem ação quando terminar a sua apresentação. Tá? Outra coisa, quando você estiver dando treinamentos para o seu grupo, porque todos nós aqui precisamos ir lá para fora treinar, é muito importante começar a utilizar mais dinâmicas
de prática no treinamento. Por exemplo, você vai dar um treinamento de convite, eu tenho feito muito isso. Pessoal, dividam-se em duplas, por favor. A e B. Quem quer A e quem quer B? Dividam-se em duplas, beleza. Ó, o A começa agora e o A vai convidar o B no telefone. Façam praticar, você vai ter 1 minuto cada um. E aí, para começar o time, vai anotando que vai ser boom de informação, depois um dia a gente vai praticar mais. Para começar o cronômetro, você vai falar assim, pronto, vai. E para acabar, parou. Repitam comigo. Para começar, pronto, vai. Para acabar, parou. Beleza? E aí, vai fazer interação com a equipe. Por que isso? Eleva a energia do auditório, eleva a capacidade de aprendizado, porque a pessoa está na prática, está fazendo, tá? Terminou um tema, você está ensinando convite, seu tema vai ser convite, terminou o tema, você vai perguntar, quantos de vocês têm alguma dúvida? E abre os braços. Se ninguém responder nada, alguma dúvida? Alguém levanta a mão. Uma pessoa, tá? Eu preciso de uma pessoa mais perto aqui só. Isso, por exemplo, o Lucas levantou a mão. Normalmente acontece isso, às vezes a gente pergunta para um convidado. Quando uma pessoa levanta para fazer uma pergunta, ou você escolhe, viu, quanto você acha que vale esse produto? Ou vamos supor que eu estou falando de convite e perguntei, quem tem alguma dúvida? E o Lucas levantou a mão. Qual que é o nosso instinto? Por favor, pode falar sua dúvida. O que eu fiz aqui? Eu intimidei ele, mesmo que ele não tenha medo, inconscientemente intimidei ele e fiquei de costas pro resto do auditório. Se a pessoa levantou a mão para me perguntar, o que eu vou fazer? Ele levantou a mão para perguntar, eu ando pro lado oposto do palco, me mantenho de frente pro palco, por favor, dou espaço para ele responder, por favor. Pode perguntar? Eu entendi como que era o negócio lá. Excelente pergunta. O que você pode usar de técnica? O que você pode usar de técnica para aprendizado? Ou você mesmo responde, ou... Alguém gostaria de responder essa pergunta? Quem? Você? Por favor. O negócio... Voltei, me posicionei completamente ao contrário, desculpa, tá? E deixei com que outra pessoa respondesse. Então, isso são as técnicas que você pode começar a usar nos seus treinamentos para elevar a energia, deixar dinâmico, para você não ficar só falando e não ficar só você aqui, todo mundo. Você deixa a galera interagir, eleva a energia das pessoas e aumenta a capacidade de aprendizado, tá? Vamos ter mais 10 minutos. Esse cara, quando ele me chama de Mufasa, eu chamo ele de Simba. Ele é meu filhotinho e a gente se conheceu há bastante tempo e é um cara que eu admiro demais a força com que ele desenvolve esse negócio.